alunos! Semana 6 do nosso PET 4 do terceiro ano de filosofia, dando continuidade ao conhecer o que é o ser humano, filosoficamente. Nós temos um grande filósofo, século XVIII, XIX aqui, Karl Marx. Então, a filosofia de Marx, que pode se confundir com a sociologia, com a economia, porque tem muitos aspectos aí que fazem relacionar essas diversas áreas, mas ele foi mostrar que as nossas estruturas sociais, nossa estrutura aí já do século XVII, XVIII, com a Revolução Industrial, mostrou que os meios de produção, todo o trabalho aí da sociedade já estava conduzindo para uma forma de vida muito mais alienante, mais exausta, os trabalhadores mais explorados e a desigualdade social cada vez aumentando, né? Então, o Marx analisa de forma bem profunda, ele até hoje ainda, ele é referência para muitas correntes filosóficas, para muitos historiadores, filósofos, economistas, sociólogos no estudo da sociedade, do capitalismo, e também provoca muitas reações contrárias. Muitas pessoas que criticam Marx não conhecem, tem que estudar um pouco mais ele para conhecer. Ele analisa a fundo, tem grandes obras aí, igual o 18 de Brumário, o Capital, várias obras importantes que analisam a estrutura da sociedade. Então, ele vai mostrar possibilidades aí de superar as desigualdades, a forma de estrutura. Marx procurou, portanto, compreender a história real dos seres humanos em sociedade a partir das condições materiais nas quais eles vivem. Essa visão da história foi chamada posteriormente por Hegel de materialismo histórico, ou, no seu método, materialismo histórico dialético. Os seres humanos não podem ser pensados de forma abstrata, como na filosofia de Hegel. Então, Hegel foi muito e é muito importante na história da filosofia, e Marx faz uma crítica grande a esse espírito absoluto que move a história. Então, Marx vai dizer que o que move a história é as lutas de classe, o domínio pelo meio de produção que nós vamos ver. Então, porque isso tudo acontece nas relações sociais e não existe um indivíduo fora dessas relações. As relações, por seu lado, são determinadas pela forma de produção da vida material, ou seja, pela maneira como os seres humanos trabalham e produzem os meios necessários para a sustentação material das sociedades. Então, a gente sabe aí a forma de diversas maneiras que nós temos aí a nossa sociedade, nosso meio de produção, ele seja aí nas produções que nós temos, artística, de lazer, a forma como é conduzida, toda a estrutura da nossa sociedade em diversas maneiras, elas mostram esse controle de certas classes sociais que nós vamos ver, que até a sociedade moderna cria sua classe social também. Os seres humanos constroem a si mesmos como indivíduos. O modo de produção da vida material condiciona o processo geral de vida social, política e espiritual. Então, a vida política, a vida espiritual, a vida social é sempre voltada para um tipo de produção material, que nós chamamos de burguesia, de classe média, hoje, aqueles que têm hegemonia, né, na nossa sociedade. O capitalismo financeiro, que o capitalismo também ele tem diversos estágios. Nós estamos agora no estágio mais precarizado, vamos dizer assim, que mais suga da nossa história, da nossa sociedade. Pessoas que investem no mercado financeiro e um capital que gera dinheiro por si só, né? A relação entre o capital e o trabalho.
Capital é uma obra extensa de Marx. O filósofo nessa obra expõe a lógica do modo de produção capitalista, em que a força de trabalho é transformada em uma mercadoria com dupla face. De um lado é uma mercadoria como outra qualquer, paga pelo salário, e de outro é a única mercadoria que produz valor, ou seja, que reproduz o capital. Então nós temos diversas fases aí. Tivemos a fase aí do capital que explora a mão de obra. Hoje nós temos a fase do capital financeiro. E um tópico importante para entender tudo isso, principalmente o método de análise do Marx, é o materialismo histórico dialético, chamada dialética marxista, em que um tipo de análise da vida social deve partir dos estudos dos fatos concretos. Então nós temos que analisar toda a movimentação histórica, existem fatos concretos e os objetivos desses fatos. Então nós podemos analisar na história do Brasil, agora recente, a reforma trabalhista. Qual que é o fato concreto? O que movimentou essa reforma? Então nós vamos fazendo essa análise mais concreta. São os indivíduos reais, a sua reação e as suas condições materiais de existência que formam a base de todas as suas relações. Assim, a formação das ideias decorre da prática material, e não ao contrário, como diria Hegel, que explicava a prática a partir das ideias. Então, as pessoas, por mais que a gente escuta alguns políticos ou pessoas que têm influência aí na mídia, de que as ideias que movem a sociedade, não, são os interesses materiais mesmo, interesses de luta de classe aí por, ou o que a gente diria hoje, né? O interesse financeiro. Marx vai dizer no Capital: meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua antítese direta. Porque quando a gente fala método dialético, a gente tem 3 passos aí. Se tem uma ideia, uma tese, né? E depois uma antítese, uma oposição a essa tese, depois você faz uma oposição da oposição. Você cria uma síntese aí. Então, é um debate em que alguém coloca algo contrário e depois a gente cria a síntese. Isso enquanto ideia, mas enquanto análise da sociedade no método histórico dialético, nós vamos pegar um fato concreto, colocar uma outra situação que contradiz a ela, e a gente vai ter aí uma síntese desses 2 fatos concretos, tirando aí o que realmente acontece na sociedade. A dialética em Marx permite compreender a história e seu movimento, em que cada etapa é vista não como algo estático e definitivo, mas como algo transitório, que pode ser transformado pela ação humana. Então tudo acontece na história não por ideias que movimentam um espírito absoluto, mas é a própria sociedade. Então, se ela quer, ela se movimenta com seus interesses. Com Marx, as grandes transformações históricas deram-se primeiramente no campo da economia, causadas por contradições geradas no interior do próprio modo de produção. Isso nem precisamos pensar tanto, a gente sabe que muitas coisas aí, tanto nas igrejas, na questão espiritual, como na política, na sociedade, na escola, sempre é movido pelo campo da economia, na maior parte das vezes, né? O que é o modo de produção? Então, é as forças produtivas, forças que são produtivas, as máquinas, as ferramentas, as tecnologias e as relações sociais. Hoje, na nossa contemporaneidade, né? Porque foi a partir da modernidade do final dela que vem o capitalismo, nós temos aí as relações de produção, os meios de produção, que muitas vezes é até a internet, a tecnologia que está presente aí o tempo todo, e as relações que nós temos de produção. Então, são os interesses, as organizações da sociedade. Então, tudo hoje gira em torno do mercado financeiro, né? Todas as ações, as empresas têm ações, então não é tanto somente pelo consumo,
mas tem todo um sentido muito mais abstrato aí. A luta de classes, a gente tem que olhar que isso é forte em Marx. Ele é um caráter revolucionário intervir por meio de ações concretas, práticas, para que essas transformações ocorram. O capitalismo mesmo, ele criou uma classe revolucionária, que é a chamada classe revolucionária, que seria o proletariado, em que nós temos aí a luta de classes. Quando nós temos uma decisão lá no Congresso, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, existe um interesse de uma classe. Qual classe que é essa? A de produtores rurais, a classe evangélica, pessoas que estão envolvidas aí com o capital financeiro, a classe dos trabalhadores, a classe dos professores. Existem classes é uma luta de classe. É sempre assim, é claro que como o que movimenta é a economia, quem tem dinheiro acaba puxando mais a sardinha para o seu prato. Então por isso que o Marx sempre fala trabalhadores, unidos, os trabalhadores têm que se reunir mesmo, se eles querem realmente movimentar e ter aí os seus direitos reconhecidos, né? E a gente vê cada vez mais os trabalhadores perdendo os seus direitos, porque a união é muito difícil dos trabalhadores, porque eles já estão exaustos, cansados, não conseguem pensar. Filosofia e sociologia nas escolas ainda continua sendo um enigma e vários governos sempre tentam tirar, né? Para finalizar, o pensamento de Marx teria um grande impacto no mundo contemporâneo em termos teóricos e práticos, inspirando correntes filosóficas, movimentos operários e revoluções. E suas ideias, por suas implicações políticas, ainda são objeto de muitos estudos e acaloradas discussões. O pensamento de Marx ele provoca muito. Então, quando é um pensamento que provoca muito na sociedade, com certeza a classe dominante ela tenta combater nossos meios de comunicação o tempo todo. E um jeito de combater é deturpar, né? Já chegamos a escutar absurdos aí dizendo que os seguidores de Marx engolem as criancinhas, ia transformar uma sociedade, ia tirar o dinheiro de todo mundo, a liberdade e tudo isso. Nós temos uma questão objetiva aí com 2 textos, né? Para a gente analisar. E vale a pena estudar muito Marx, para a gente entender muito o que acontece hoje. Boas leituras, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço. Essa segunda parte, como sempre, a gente trata de uma das questões do Enem. Esse vídeo nós vamos tratar uma questão importante de 2015 sobre os pré-socráticos, visto a partir da perspectiva de Friedrich Nietzsche. Para quem está preparando para o Enem, é bom observar aí o fio condutor, as linhas gerais do entendimento dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos naquela passagem da mitologia para a filosofia. Eles têm o nome de pré-socráticos, que eles vêm antes de Sócrates. Até mesmo muitos conviveram na época de Sócrates, mas o pensamento, a linha de pensamento deles, a preocupação primeira ali está antes de Sócrates. Mas são chamados de naturalistas também, porque tratavam da questão do princípio da natureza, fisiólogos, porque tratam de algum tipo de elemento para mostrar racionalmente a origem do universo, cosmólogos, tentavam explicar a origem de todo o cosmos, né? Então, tem todos esses nomes. Vamos lá na questão. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Isso dizia Heráclito, né, de Éfeso. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Então Nietzsche aqui valoriza o pensamento pré-socrático e dá 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar,
porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Então, essa racionalidade que mostra aí, Nietzsche mostra a partir dos pré-socráticos, que é o surgimento da filosofia. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, né? Aí nós temos aí as questões, as alternativas, e a letra C é a correta, porque Nietzsche faz referência ao surgimento da filosofia através dos pré-socráticos, que buscavam na natureza, né, na physis, um elemento físico de explicar assim, uma justificativa racional para a origem de tudo. E inicialmente encontravam um elemento essencial, arqui, e como solução primordial, que é o princípio, né? O que a gente percebia na mitologia, que explicava através de narrativas, que tinham fantasia, imaginação, aqui não, é uma explicação racional. Então, cada um dos pré-socráticos pega elementos para explicar. Nietzsche valoriza o esforço desse grupo por sondarem o real de forma racional, sem imagem e fabulação próprias da mitologia. A mitologia usava de todos recursos imaginativos. E por que as outras alternativas não? Aqui, a letra A, o impulso para transformar mediante justificativa os elementos sensíveis em verdades racionais. Não há nenhum impulso, não. Há métodos, há passos a passos. E não é simplesmente usando só os sentidos. É essa perspectiva de explicar racionalmente a origem das coisas. O desejo de explicar usando metáforas, não usa metáfora não. A explicação é nua e crua, vamos dizer assim, que a gente fala no senso comum. A explicação, a origem de tudo, dos seres, das coisas, é usando mesmo a linguagem objetiva, né? A letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças, não é para explicar as diferenças, mas é para estudar a origem. Muitas vezes há vários deles que nem mostra a diferença, a unicidade, né? O que interliga todos os elementos da natureza. Há sempre a busca de uma unicidade, mesmo que alguns tenham as escolas que têm a pluralidade, mas sempre um elemento interligando o outro. A letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos que existem no real, não é uma tentativa apenas de justificar, mas é a busca racional mesmo de mostrar, não só no que está ali na realidade, mas perpassa o campo da razão. E nem sempre tudo é empírico, né? Porque alguns vão usar de racionalidade dos atomistas mesmo, o átomo, tem aqueles que vão pegar o apeiron, chamado apeiron, porque tem muitos elementos que não são visíveis para explicar, porque o importante ali é a razão, é a explicação, a justificativa racional, né? Então, a gente tem algumas alternativas aqui que nos enganam se a gente não entender a linha geral dos pré-socráticos. E sempre volta questões dos pré-socráticos nas edições do Enem. Então, é importante entender conceitos como razão, logos, physis, arqui. Então, toda essa dimensão aí que envolve a passagem da mitologia para a filosofia. Mais uma questão que nós temos aí para poder nos preparar bem para o Enem e elementos importantes para a nossa vida, né? Nosso conhecimento. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.